Bíblia. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia aí, não importa se ela está no seu celular, no seu tablet, ou está no papel como a minha. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 5. Versículo 43. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Amém? Amar a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se alguém perguntar assim, qual é a melhor igreja para congregar? Eu falei isso domingo e quero repetir isso aqui. A melhor igreja para se congregar é a igreja mais próxima da sua Bíblia. A igreja mais próxima da sua Bíblia é a igreja que você precisa congregar, ainda que essa igreja seja longe da sua casa. Se você morar numa cidade igual São Paulo, e a igreja mais próxima da sua Bíblia for longe da sua casa, vá para a igreja mais próxima da sua Bíblia. Amém? Um dia alguém falou comigo assim, pastor, mas igreja preta com luzes? O John Piper um dia falou uma frase assim, pregue verdades eternas em ternos modernos. O terno é moderno, mas a verdade é eterna. A essência da igreja não é como ela entrega a mensagem. Tem pastor que usa terno, tem pastor que prega com camisa de malha, tem pastor que prega de tênis Vans, mas o que adianta você usar, por exemplo, assim, eu estar de terno e gravata e não pregar a Bíblia? Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? A nossa essência é a palavra, a coluna da igreja é a palavra. Então, se você olhar uma igreja, não é se ela é branca, se ela tem luz, se ela tem uma cerca que cerca o altar para ninguém subir, porque o altar dela é santo. Não, é se ela ensina Bíblia, se o ensino dela é bíblico, o conteúdo é bíblico. Quando seu filho estiver indo para sua casa, você visita uma igreja, pega o material da criança e olha o que foi ensinado na salinha. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Bíblia, 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 Bíblia. Amém? Mateus capítulo 5, verso 43, diz assim: ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, quem que é esse eu aqui, irmãos? Quem é esse eu aqui? Quem é ele? Hã? Então é muito forte, não é? Ouviste que foi dito. Quem disse? Moisés. Ouviste que foi dito. Eu, porém. Quem está dizendo agora sou eu. Olha Deus dizendo assim, eu desci na terra para dizer isso aqui para vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem
os gentios também o mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Pai, fale conosco, Senhor. Fale conosco. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Deus, essa é uma mensagem que eu preciso do auxílio do Senhor para que ela seja vivida. Para que ela não seja apenas uma informação, mas que ela seja uma essência, uma vida. Pai, em nome de Jesus, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Ó Deus, leve essa mensagem além dos ouvidos, além da compreensão intelectual, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmão, nós falamos sobre isso aqui terça-feira no culto fé. Terça-feira nós falamos e Deus queimou meu coração para a gente falar. Não vamos falar algumas outras coisas também, mas para falar sobre esse assunto. Amar quem não merece ser amado. Nós falamos domingo passado à noite, nós falamos sobre Deus nos amar, a dimensão do amor de Deus, e nós uma parte falamos sobre Jesus que amou a igreja não era merecedora do amor dele. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, a essência da nossa vida cristã, nós podemos nos assemelhar a Jesus e amar quem não merece o nosso amor. Muitas pessoas estão lendo o Antigo Testamento, estão lendo numa perspectiva errada, e elas estão vivendo uma vida, parece que ela lê o texto lá por exemplo assim, o texto de Eliseu, quando Eliseu mandou uma ursa comer os zombadores. Estão lendo textos do Antigo Testamento sem perceber o que Jesus fez com esses textos aqui na Nova Aliança. Jesus está dizendo assim: vocês ouviram antigamente, por exemplo, se você pegar o versículo 38 aqui, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, na antiga aliança, quebrou um dente, quebra o dente quem quebrou. Se furou o teu olho, então fura o olho. Se matou um ente seu, então mata o dele ou mata ele. Ou seja, no Antigo Testamento, a legislação que regia era: paga com a mesma moeda, com a mesma intensidade. Aí vem Jesus, que é a perfeição da lei e da compreensão, é a própria palavra, e vai dizer assim: amai os que vos perseguem, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil? É fácil? É fácil fazer isso? É ou não é? Não, não é fácil. Mas também não é impossível. Jesus pediu para a gente amar os nossos inimigos. E Jesus nunca pediu alguma coisa que nós não tivéssemos condição de fazer. Quem está entendendo isso? Amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora, é tão interessante a Bíblia, porque quando você vai ver o texto, abra aqui comigo Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículo 4. Eu quero usar não apenas o contexto imediato, mas o amplo aqui, para pegar aqui uma visão, uma chave para nós. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. Os apóstolos não pediram aumento de fé para expulsar demônios, apesar disso ser necessário. Os apóstolos não pediram Jesus para aumentar a fé, para curar enfermos, para viver sobrenatural, para viver um evangelho triunfante.
Agora, quando o assunto era, você precisa oferecer amor, perdão, compaixão, misericórdia, aí então houve um clamor: Senhor, aumenta a minha fé. É como se os discípulos disseram: Senhor, no nível de fé que eu estou, eu vou ter dificuldade para fazer isso, me dá mais fé. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, nós sempre pensamos no Evangelho uma fé só para operar um tipo de milagre. Nós pensamos em uma fé só para permanecer sendo um evangélico. Mas a nossa fé, a fé bíblica, é uma fé capaz de nos levar a fazer aquilo que nós não faríamos sem ela. Amar os inimigos e abençoar quem persegue. Agora, eu fiquei perguntando para o texto, por que nós precisamos de fé? O que é a fé? O que é a fé? Hebreus 11:1, um firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza da convicção das coisas que se esperam. Quando nós entendemos os princípios de amar quem nos persegue, orar por eles, nós vamos precisar de fé para poder viver o que Deus vai fazer depois disso. Mas antes eu queria ler Romanos capítulo 12. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Romanos no capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos abençoai os que vos perseguem. Aí tem uma ênfase aqui: abençoai, e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. A palavra abençoai aqui é elogeu, que é invocar a bênção de Deus sobre a mesma. Elogeu, da onde vem a palavra elogiar. A palavra grega aqui para abençoar é invoque a bênção de Deus sobre aqueles que estão perseguindo você. Invoque o favor de Deus sobre quem te persegue. Abençoai. Abençoai. Não amaldiçoeis. Eu já vi cristão eu já vi crente ministrar. Eu já vi cristão, irmão, lançar até maldição nos outros. Eu já vi crente mandando praga, irmão. Eu já vi crente, só que ele esqueceu de ler esse versículo da Bíblia. A Bíblia é muito grande, irmãos, eu até entendo. A Bíblia é muito grande, né? Não tinha chegado aqui ainda. Mas eu já vi pessoas da igreja amaldiçoar a outra. Eu já vi pastor amaldiçoando ovelha, irmãos. Parece piada esse negócio, não parece? Eu já vi. Uma vez uma ovelha chegou na minha igreja, na Lagoinha de Minas. Ela veio de uma outra igreja, não posso falar o nome aqui por ética. Queria muito falar, mas não posso. Aí ela chegou bem triste, assim, triste. Falou assim: pastor, você não sabe o que aconteceu, cara. Eu falei: o que foi? Falou assim: eu estou com muito medo. Crente também tem que ler mais a Bíblia, infelizmente, irmãos. Estou com muito medo. Eu falei: por quê? O pastor me amaldiçoou porque eu saí da igreja dele. Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava. A palavra está dizendo assim: não amaldiçoeis. Pastor, tem alguém me perseguindo. O que eu faço? Abençoa. Abençoa. Invoca a bênção de Deus sobre ela. Elogia ela. Escute. Você não precisa falar mal de quem fala mal de você.
Amém? Você não precisa falar mal de quem fala mal de você. Sabe uma coisa, nós precisamos, deixa eu agora abrir um parênteses aqui e aplicar a palavra. Quando eu cheguei em Promissão, todas as cidades têm uma característica, coisas boas, coisas ruins. Se eu pudesse falar assim, de pronto, uma grande característica de Promissão, as pessoas que são extremamente hospitaleiras, amam receber, eu me senti muita vontade aqui, com semanas aqui, parecia que eu morava, parecia que eu fui nascido e criado aqui. É assim, não é, irmãos? Uma cidade prazerosa para se viver. Agora, um ponto negativo da cidade, eu encontrei muitas pessoas dentro, fora, nos ambientes que eu participo, que elas gostam muito de falar mal umas das outras. Coisa sem necessidade nenhuma. Uma vez eu estava elogiando alguém, eu cheguei para elogiar uma pessoa que eu acho que já tem uma certa idade, mas que tem, por exemplo, assim, uma aparência física muito boa. E eu falei, alguém fala assim, não, pastor, você está falando isso aí porque você não sabe os procedimentos cirúrgicos, plásticos, a pessoa... Mas não tem nada a ver. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Uma mania que as pessoas pegaram de falar mal uma das outras, e é coisa boba. Às vezes uma coisinha que não tem nada a ver, você fala assim, poxa, a pessoa comprou um carro legal, você fala, comprou um carro legal, mas está devendo para o banco. Cara, eu fico impressionado. E parece uma cultura onde a gente vai, pessoas sempre falando uma das outras. Mas o nome de Jesus Cristo, do nome de Jesus, essa cultura vai ser quebrada. E não, quem diz amém por isso, irmãos? Uma cultura que será arrancada da nossa cidade. Pessoa que fala mal uma da outra assim de graça. Elogia um profissional para você ver. Você vai querer achar um defeito, não, pessoa. Agora, a recomendação de Deus aqui é elogie até quem te persegue. Vire uma página aí, Romanos capítulo 12, ainda, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Concendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não tornei mal por mal. Irmão, nós não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos tornar para a pessoa o mal que ela nos fez. A Bíblia não dá permissão de nós tratar a pessoa com a mesma medida. Pastor, mas eu estou com muita vontade de fazer o mal. Isso é sentimento. A nossa fé não anda por sentimento, a nossa fé anda por convicção. Eu aprendi uma frase com o meu pastor, um dos meus professores do carisma, eu nunca mais esqueci, escuta isso. Hipocrisia não é fazer o contrário do que se sente, é fazer o contrário do que se crê. Hipocrisia não é fazer o contrário do que se sente. Porque biblicamente sempre andaremos na contramão dos nossos sentimentos. A hipocrisia é quando nós cremos numa coisa e fazemos diferente daquilo que nós cremos. Então não tem problema nenhum você sentir, pastor, eu vou obedecer a palavra, mas como eu queria pagar o mal para aquela pessoa. Porque o querer do pagar o mal fala da nossa natureza adâmica. O Adão que mora em nós está doido para esganar aquela pessoa. Mas o Cristo que está em nós está dizendo assim, abençoa. Então nós abençoamos. Existe um Adão que pula. E o Adão está doido para esganar. O Adão quer pagar o mal com o mal.
O Adão quer celebrar a derrota do outro. O Adão quer vibrar a destruição do outro. Agora o Cristo está como Davi. Lembra de Davi? Saul perseguia Davi para matar Davi, para matá-lo. Davi vivia fugindo de lugar para lugar, deserto, deserto, cidade em cidade. Um dia Davi descobre que Saul havia morrido. Se Saul morreu, Davi assume o trono para ser rei. Então Davi deveria ficar feliz, contente. Olha, o meu perseguidor morreu e agora eu vou ser rei. Deus me exaltou. Não, sabe o que Davi fez? Davi chorou. Davi rasgou as vestes. Porque Davi entendia um princípio: eu não posso celebrar a desgraça alheia. Eu não posso celebrar a destruição alheia. De alguma forma, eu vou viver o que Deus tem para mim por causa da morte do meu perseguidor, mas eu jamais posso entrar no lugar da celebração do problema do outro. Eu já vi pessoas dizer assim: está vendo? Perseguiu, agora está doente. Eu já vi pessoas celebrar, e empresários que quebraram, e pessoas falam: está vendo? Era snob, agora quebrou, está vendo? Não, nós não celebramos a tristeza do outro, ainda que o outro tenha nos prejudicado. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Verso 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui eu preciso sempre parar aqui nesse texto, porque ele é uma chave. Se possível, porque às vezes a paz também não é possível. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vai ter momento que a paz não depende de você. Você quer a paz, mas o outro quer guerra. Então você, do seu lado tem paz, mas do outro lado vai ter guerra. Pessoas que por mais que você abençoa e não trata mal, mas elas vão insistir em tratar mal você. Elas vão insistir em te perseguir. Agora, sabe qual é o segredo desse texto? Ainda que você não tenha paz em todos os momentos da sua vida, que isso não depende só de você, a guerra nunca pode estar do seu lado. Quem entendeu isso? O cristão nunca é o pivô de confusão. O cristão nunca é o pivô da briga. Cristão é aquele que aquela pessoa não está muito bem comigo. Por algum motivo aquela pessoa ela não gosta muito de relacionar comigo. Mas lá no fundo do seu coração, em Cristo, quando você vai se examinar diante de Deus, você sabe, a culpa não é minha. Por mim, nós pelo menos seríamos colegas, pelo menos. Porque do nosso lado não habita a guerra. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dá lugar à ira. Dá lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dá lugar à ira. Abre mão da ira. Sabe uma coisa que pega muito nós, seres humanos, na natureza caída? É o orgulho, versículo 16. Isso só é possível quando nós abrimos mão do orgulho. Orgulho. Eu passei por isso aqui uma vez, irmão. Deixa eu te contar um caos. Contar um caos, como de lá em Minas Gerais. Um caos para vocês. Eu me lembro que uma vez eu
estava passando uma perseguição, e eu desviava daquilo, o máximo que eu podia uma vez. Aí esse filho da pessoa que me perseguia, devia ter uns 16 anos na época, ele olhou para mim assim, do nada, fez sinal assim de guarda, de briga, olhou para mim, fez assim com a mão assim, e falou assim: se você é homem, então vem aqui. Aí eu olhei para ele assim, rapaz, me deu um orgulho, sabe, um negócio assim. E eu pensei assim, cara, se eu não for lá, esse cara vai achar que, poxa, que eu comecei a pensar, me deu uma raiva, irmãos, mas uma raiva. E eu falei, cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que descer. Eu fiquei assim, eu estava num apartamento, terceiro andar, e ele embaixo. E eu fiquei assim, Deus, eu tenho que ir lá. Eu fui para o quarto, irmãos, e eu tremia de raiva. A ira, o orgulho, eu estou confessando isso para vocês, o orgulho, assim, vai lá, mostra para ele. E Deus dizendo assim, quebra orgulho, isso é orgulho. O que tem ele achar que você é fraco? Seja fraco. Porque muitas vezes, irmãos, graças a Deus eu não fui lá. Graças a Deus. Mas eu vivi um conflito de orgulho. E muitas vezes nós não aceitamos. Alguém fala assim, ah, pastor, eu não levo o desaforo para casa. Orgulho. Crente, você não leva para casa, leva para a cruz. Não é para casa não, mas vai atrapalhar sua esposa, vai atrapalhar seus filhos. Aí você chega em casa mal-humorado, desconta na esposa, chuta o cachorro. Não, leva para casa, leva lá para a cruz. Ah, pastor, eu não engulo sapo. Então se você não engole sapo, você não é crente. Porque o cristão, irmãos, ele bota um salzinho no sapo, sabe? Ele mastiga, degusta. Nós somos trituradores de sapo. Porque se a sua Bíblia for igual à minha, nós não temos o direito de devolver com a mesma força. Então seremos sim trituradores de sapo. Bota um salzinho nele, fica mais gostoso. Sapinho gostoso. Se eu estava numa churrascaria com os irmãos, de vez em quando os irmãos me abençoam, irmão, me levam para comer na churrascaria. Isso é uma benção, irmãos. Os irmãos abençoam, pastor. Aí quando eu sentei, veio uns mantos, umas bênçãos, aí chegou uma rã. Carne de rã. Olhei para aquele negócio e falei, não leva mal não. Hoje eu vou comer picanha, filho. Sabe esse negócio de pé de mim? Sapo eu como na minha vida, é espiritual. Deixa eu comer picanha hoje, pelo amor de Deus. Nós somos trituradores de sapo, irmãos, essa que é a verdade. Quem está entendendo isso aqui? Dura esse irmão, pastor. Dura esse irmão. Vamos continuar? Posso continuar, irmãos? Você me dá mais um minuto? Quem me dá mais um minuto aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos eu termino essa palavra. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, quando um cristão está fazendo o bem para quem lhe fez o mal, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo coloca brasa sobre a cabeça daquela pessoa. Sabe qual é a brasa do Espírito Santo? Colocar sobre a cabeça. A palavra diz que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem. O Espírito Santo coloca uma brasa na consciência daquela pessoa. E de alguma forma aquela pessoa começa a entrar num nível de meditação profunda com Deus. Na sua frente ela pode ser macho, como diz. Pode brigar.
Mas você não sabe como essa pessoa está lá no quarto, quando ela vai dormir sozinha, quando não tem ninguém para ela se aparecer. Ela vai começar a queimar na sua consciência e pensar: eu trato mal, eu trato mal, eu trato mal, eu trato mal, eu trato mal. Essa pessoa só me trata por bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já teve o privilégio de ajudar alguém que sempre te perseguiu e um dia precisou de você? Já teve? Eu já tive. A pessoa fez tanto mal para mim que um dia chegou para mim e falou assim: Nilson, cabeça baixa assim, ó. Eu estava com vergonha de você. E Deus me usou para estender as mãos. Essa pessoa está bem hoje, bem, vive uma vida extraordinária. Eu tenho várias pessoas que me ligam com gratidão, falar: pastor, você me ajudou, me transformou minha vida. Eu tenho várias pessoas. Mas ela sempre fala para mim, essa pessoa fala comigo assim: Nilson, o que você fez para mim eu nunca mais esqueço. Brasa viva. Irmãos, ser um cristão genuíno, no que tange a receber a ofensa, o mal, e devolver o bem, você coloca sobre aquela pessoa brasa. A glória é de Deus. A glória não é sua. A glória não é sua. Não é a sua natureza que será exaltada. Não é a sua personalidade que será exaltada. Uma vez eu fui resolver um conflito na igreja, alguém olha para mim e falou assim, foi lá em Minas, alguém olha para mim e falou assim: pastor, eu sou sanguíneo. E daí? E daí se você é sanguíneo? Colérico, hemorrágico, sei lá o que você é. O Espírito Santo, Ele pode nos fazer. Lembra do Moisés? Moisés tinha um temperamento difícil. Moisés matou uma pessoa, sem querer, mas matou. Moisés foi defender um hebreu, e talvez o excesso de força, ele matou acidentalmente um egípcio. Os irmãos sabem disso, enterrou na areia e fugiu para o deserto. Mas depois que Moisés teve um encontro com Deus na sarça, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Quem conhece aqui o apóstolo João? O apóstolo do amor. Irmãos, olha João. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tem um advogado. Mas sabe como que João começou? Senhor Jesus, aquela cidade não quer te ouvir. Eu posso pedir a Deus para mandar fogo do céu e matar todo mundo? Você leu isso na Bíblia, irmão? Eu sei que você leu isso. Temperamento transformado. Temperamento mudado. Escute. O cristão, ele pode até ter cara de leão, mas o coração dele tem que ser de cordeiro. Sabe por que nós não manifestamos a nossa ira? Corre lá para Tiago, capítulo 1. Por que nós não manifestamos a nossa ira? Tiago 1,19. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Cuidado com o que você fala na hora da raiva. Cuidado com o que você fala na hora da raiva. Verso 20. Por que nós deixamos na mão de Deus e não na nossa? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Quando você quer vingar a você mesmo, você está produzindo ira humana. Quando você coloca na mão de Deus, você está chamando a justiça de Deus. Tiago 3, verso de número 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Pastor, por que a minha vida, pastor, alguém fez mal para mim, pastor? Alguém me perseguiu, pastor. Alguém me caluniou, pastor. Por que eu não posso amaldiçoar essa pessoa? Porque da mesma fonte, o contexto aqui é boca. Tiago 3, o contexto é a boca. Da mesma fonte, escute, a boca fala, o coração está cheio. A boca é o canal, a fonte é o coração. Quando você abre a sua boca, é igual quando você abre uma torneira. A torneira só é o meio pelo qual a água está jorrando. Então, de uma mesma fonte, não vai jorrar água doce e água amarga ou salgada. É por isso que não importa o mal que fizeram para você, você vai jorrar o bem. Você vai jorrar o que é doce. O doce. Porque o salgado, o amargo, não habita em você. Para algumas pessoas é só o amargo ou o salgado. Tem muita gente que é só sai sal. Quem que gosta de água salgada para beber? Só sai sal. Agora Deus deu a condição para você sair doce. Sai doçura. Sai doçura. E talvez há um questionamento no seu coração terrível. Você fala, pastor, me caluniaram, mentiram. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5. Estou terminando, irmãos. Prometo que eu não atraso o seu cupim casqueirado de hoje. Mateus 5:11. Você fica comigo aqui mais um pouquinho. Quando você chegar lá, já o cupim está assadinho, só cortar e pôr na sua mesa. Se você for antes, vai ter que esperar o cara ir comprar o carvão e tal. Então já chega pro time do negócio. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, pois é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que doideira! É por isso que os apóstolos pediram fé. Porque para alguém celebrar, alguém me perseguiu, glória a Deus. Alguém está me perseguindo, está mentindo, e eu estou bem, glória a Deus. Precisamos de fé. Precisamos de fé.
mentiram contra a minha vida por causa de Jesus. Mas o segredo aqui é mentir, irmãos. Aqui é uma outra mensagem. Se eu começar essa aqui, começa uma outra mensagem. Mas quem fala mal do crente tem que estar mentindo. Aqui começa uma outra mensagem. Porque tem muita gente que as pessoas brigam com ela porque ela faz coisa errada. Não é essa a mensagem de hoje. Aí eu teria que pregar uma outra mensagem. Mas por causa de Jesus, por causa da minha postura cristã, por causa da minha escolha, por querer fazer o bem, pessoas me perseguem, glória a Deus. O seu galardão vai ser grande lá no céu. Último texto, eu prometo que eu não leio mais nada hoje. Só à noite. Gálatas capítulo 6. Aleluia. Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fique em pé, por favor, deixa eu ministrar essa palavra sobre a sua vida. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem pode cansar, pode desfalecer, porque nem sempre você vai ter o retorno da pessoa que você está fazendo bem. Mas Jesus e Paulo usou duas expressões. A primeira expressão é galardão. Galardão fala de recompensa quando você chegar lá no céu. Galardão. Paulo fala de ceifar, colheita. Colheita é aqui na terra. Se você não se cansar de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, é uma verdade. Se não cansasse, a Bíblia não diria, cansa. Cansa. E algumas vezes eu prego isso para mim, porque algumas vezes bate também um cansaço de fazer o bem. Um tempo atrás eu estava me sentindo meio trouxa. Essa foi a palavra que eu usei. Poxa, parece que eu estou trouxa demais. E Deus então precisa renovar essas coisas, e me renovou nessas coisas. Porque às vezes um bom cristão vai ser confundido com um trouxa, com bobo. Quem está entendendo isso aqui? Se você não se cansar de fazer o bem, tem duas recompensas sendo liberadas sobre a sua vida. A primeira você vai colher aqui na terra. Deus vai liberar bênçãos sobre a sua vida. Você vai colher coisas extraordinárias aqui. Não é quando você chegar lá, é aqui. Você vai viver coisas, talvez Deus nunca vai falar isso para você, mas você vai viver coisas extraordinárias que só serão liberadas por causa de uma colheita. E quando você partir para a eternidade, Deus vai liberar o galardão sobre a sua vida. Quando eu olho para Jesus na cruz, o Cristo todo-poderoso naquela cruz, Ele abriu a boca para orar ao Pai. Ele podia falar: Senhor, extermina todos esses que estão me crucificando. Senhor, mata aquele que me bateu, leva para o inferno. Mas a oração do Cristo foi: Senhor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está intercedendo pelos seus perseguidores. Ele está dizendo assim: Senhor, eles só me bateram. Eu até arrepio aqui, irmãos. Eles só me bateram, só cuspiram em mim, só colocaram em mim uma coroa de espinho e me levaram para a cruz, porque de fato não sabiam o que estavam fazendo. Intercessão. Jesus abençoou os que estavam perseguindo. O maior apóstolo de todos, o apóstolo Paulo, sabe como ele se converteu?
As pessoas estão apedrejando Estevão, Atos 8. E Paulo está assistindo. Estevão está dizendo assim: Senhor, perdoa. Perdoa. Estevão ganhou para Jesus. De alguma forma. Depois Deus vai encontrar com ele em Atos 9. Mas a primeira grande semente foi ali, quando o Saulo perseguidor foi quebrado pelo menino Estevão, capaz de perdoar aqueles que o tacavam pedras. Vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor. É tão difícil, Pai. É tão difícil. Tem hora que é mais fácil orar em línguas e pular na igreja, cantar. É tão difícil, Senhor, tem horas. Mas não é impossível, por isso nos ajuda, Pai. Nós queremos a recompensa, a colheita extraordinária, aqui e lá. Uma vida abundante por causa da sua palavra, Senhor. Nós não somos loucos, nós apenas acreditamos no que está nesse livro. Nos ajuda, Senhor. O mundo está tão mal. Nos ajuda, Pai, a jorrar água doce, não água salgada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você viva a verdade extraordinária de Deus. Que Deus dê para você a capacidade de amar quem não merece o seu amor. Amar quem merece. Os publicanos podem fazer isso. Deus deu para você a capacidade de você amar e expressar amor para quem não merece ser amado por você. Amém? Deus te abençoa. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, nosso Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Ali atrás temos a Lagoinha Stories, temos ali algumas coisas, a agenda da igreja, temos ali algumas camisas, temos ali umas garrafas. Fica à vontade, passa ali, dá uma olhada, temos algumas bíblias. A nossa intenção ali é edificar você, para que você seja edificado por meio da Lagoinha Stories.